Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje eu tenho o prazer de anunciar que o tema é especial para abrir esse 2026, que, cara, para quem não sabe, vamos falar hoje sobre a revolução esotérica no Brasil pela perspectiva da revista Planeta. Se você não sabe, não se culpe, porque é uma publicação extremamente importante, mas que às vezes é mais antiga para nossa geração, mas sem ela a gente não teria a realidade hoje esotérica, por bem e por mal, do que a gente tem aqui hoje em dia. Para me ajudar, temos aqui o Rafa Jacaúna. Galera, hoje eu estou muito de orelha aqui, tá? Hoje eu vou ficar bem quieto, porque quando temos especialistas na casa, a gente aprende e escuta com atenção. E todo o roteiro que eu escrevi foi inútil, porque é o roteiro vivo aqui. Temos pessoas que trabalharam na Planeta e aqui é pesquisador interessado no assunto. Então, para que o Andrei deixou escrever tanto? Podia ter me avisado antes. Temos aqui nossa queridíssima Inês Barreto. Tudo certo, Inês? Tudo certo, feliz de estar de volta nesse tema que também me ajudou a me formar aí no esoterismo. Perfeito, perfeito. Agora, queridíssimo Léo, pela primeira vez aqui na televisão, pela primeira vez aqui no Mundo Freak, você que é um cara que eu sei que saca pra caramba, espero que seja a primeira de muitas participações. Se apresente aí pro nosso público. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Leonardo Bussadori. Eu atualmente trabalho como editor da Edições Cosmos, que é uma editora que fala sobre ufologia, realismo fantástico e cultura geek. Mas eu também fui diretor de arte da revista Planeta durante um bom tempo, trabalhando junto com Eduardo Araia, e foi sempre um sonho da minha vida trabalhar numa revista que falava sobre o assunto. E hoje eu consegui trazer o Araia para falar sobre os primórdios de uma revista que moldou o pensamento sobre o desconhecido no Brasil. Perfeito, perfeito. E temos aqui o nosso convidado especial de hoje, nosso queridíssimo ex-editor, ex-diretor de operação da queridíssima revista Planeta, nosso queridíssimo Eduardo Araia. Tudo certo? Boa noite a todos. Boa noite, Andrei. Tudo certo. Tudo certo. Só uma correção. Diretor de operações me lembra alguma coisa de logística. Eu era diretor de redação. Diretor de redação que foi a pessoa que... Como é que foi? Já vamos começar aqui já fazendo essa semi-entrevista com você, porque eu queria entender, porque às vezes para o nosso ouvinte, né, tem muita gente que não sabe como funciona uma revista. Como funcionava uma revista. Revistas existem até hoje. Uhum. Mas como é que funciona uma revista? O que consistia exatamente o seu trabalho? Era você que selecionava os textos? Como é que funcionava esse dia a dia na redação? Bom, vou pegar essa parte específica. Mas acho que antes eu vou fazer um histórico, Claro. Andrei, porque daí o pessoal vai entender melhor. A Planeta não era uma revista como o pessoal pode conhecer convencionalmente. Era diferente. A Planeta começou na França. Era uma revista francesa. Uhum. Ela foi fundada por um jornalista chamado Louis Pauwels e por um escritor chamado Jacques Bergier. Esses autores aí fizeram em 59 um livro famoso chamado Despertar dos Mágicos. E no ano seguinte, o Despertar dos Mágicos foi essa porta de entrada para o público de assuntos assim que não eram tratados pela imprensa convencional. Uhum. Então lá a gente ia ouvir falar sobre paranormalidade, ufologia, medicinas alternativas, astrologia, um monte de assuntos aí que fizeram a fama da Planeta inicialmente e eram ignorados pela imprensa convencional. Pelo que eu tava lendo, era como se fosse uma resposta para a ideia dessa ciência positivista do século XX, né? Início do século XX, a gente tem essa grande evolução científica e junto dela uma filosofia que era cada vez mais higienizada desse sentido do que a gente vai chamar de realismo mágico, não confundir com o gênero realismo mágico latino-americano. A gente está falando de outro tipo de realismo mágico, que vai nascer aí mais ou menos ali na Europa. E o Despertar dos Mágicos é uma publicação muito importante para esse pensamento mágico, que vai contrapor a essa... Eu tô falando alguma besteira ou é isso mesmo, dentro da sua leitura? Nenhuma. Eles não tinham fronteiras. Eles se propunham a examinar todos esses assuntos a sério.
Perfeito. E aí, você tem... o Despertar dos Mágicos é de 1961 e a... 59, acho, não? Você tem o dado certinho, hein? Olha... Eu tinha lido uma vez aí que uma data que me surpreendeu. Acho que ou o livro de 59 e a revista de 60, ou o livro de 60 e a revista de 61. Perfeito. É mais ou menos o fato é que Planeta na França durou até 72. Perfeito. E Planeta na França fez uma série de adeptos. Gente que, inclusive, publicou a revista em outros países. A Argentina foi um deles, que eu me lembro. Havia, acho que, mais de 10 edições estrangeiras. E parte desses fãs aqui, do Brasil, eram pessoas que estavam ligadas aí ao comando da Editora 3. A Editora 3, então, era uma editora nova, fundada por Domingos Ugaray, um argentino que deve ter conhecido a Planeta Argentina, né? E ficou com a ideia na cabeça, pelo Luiz Carta, que depois iria afundar a Carta Capital com o Nino Carta, e um outro empresário famoso, chamado Fabrício Vazano, que conta a lenda, estava lá para dar dinheiro no negócio. O fato é que o Ozugaray deve ter convencido seus sócios a comprar os direitos para publicar Planeta no Brasil. E ela foi publicada quando a edição francesa acabou. Tanto é que eles trouxeram os fotolitos. Os mais antigos vão saber o que são fotolitos, e o Léo, porque trabalhou nessa área, também sabe, né? Então, o Léo, dá uma pequena explicação de que é fotolito. Fotolito, antigamente, quando as revistas eram impressas, elas eram impressas em 4 cores ou preto e branco. E isso era usado uma chapa de metal com tinta, rodando numa rotativa e imprimindo folha por folha. Hoje em dia isso já não existe mais, já é tudo digitalizado. Mas exatamente. Os fotolitos eram filmes originais. Quando você acaba de fazer a revista, você gera filmes que são guardados. Isso aí. O todo da empresa, Domingos Ugaray, me contou que a Editora 3 comprou os direitos, inclusive com os fotolitos, que daí já tinha as imagens, né? As imagens já tinham sido contratadas pela Planete francesa, e aí era só pegar e colocar na página. A revista saiu aqui com o mesmo formato que tinha na França, que era um formato quadradinho de livro, né, para colecionador, que ficou famoso na época. Muita gente ainda tem aí essas revistas em formato quadradinho, vende, empresta, comercializa. E então foi lançado aqui no Brasil, e eu lembro aí, no caso, eu era jovem na época, ainda estava no ginásio, e tinha propaganda em TV. Caramba! Quando a revista foi lançada. Propaganda em TV e coisa famosa, assim, a primeira revista tinha uma tiragem, acho que 70 mil por aí, e engrenou tanto que chegou a 120 mil rapidinho, isso naquela época. Sim. Parêntese. E vou dizer para você que hoje 120 mil reais, 120 mil exemplares, era um sucesso de venda. Sim. E hoje é impossível, né, de alcançar hoje em dia, né? No contexto atual, algo parecido. Se você conseguir vender 10 mil exemplares de uma revista, você chama a família e fala, fiquei rico. Por aí. Então, o primeiro diretor de redação da revista, Inácio de Loyola Brandão. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, né? Hoje em dia, membro da ABL, da Associação Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Letras, imortal, e diz a lenda que ele escreveu o Zero em boa parte lá na redação da revista. O Zero foi o romance que o tornou famoso. Caramba! O Loyola curtia a revista, curtia esses assuntos, mas não todos. Para ele, foi fácil fazer a revista, porque a maioria dos textos já estava pronta. Era questão de traduzir. Então, no começo, a revista tinha tradutores. E tinha algumas pessoas que entendiam desses assuntos, que o Loyola foi buscar aí, catando cuidadosamente no mercado.
Então, durante um bom tempo, a revista foi feita dessa maneira fácil. As imagens estavam prontas, os textos estavam prontos, era questão de traduzir. E o Loyola ia tocando o barco dessa maneira. Mas chegou uma época, mais adiante, aí a revista já devia estar com seus 7 anos por aí, que a parte do material não podia ser publicada aqui no Brasil, né, por questões de adaptação. Uhum. Não era adequada para o público brasileiro. Uhum. Então, o Domingos Garay criou um outro projeto para o Loyola, porque a revista estava programada assim para acabar. Mas o Loyola teve uma ideia e colocou o Domingo a par, convidar uma pessoa que ele tinha conhecido num evento, como é que era lá? Era um congresso de bruxaria em Bogotá. Caramba. Reuniu gente famosa lá. E então o Loyola conheceu o Pellegrini. Então, o Pellegrini é um jornalista também que já tinha passado por alguns órgãos da grande imprensa. Ele estava morando no Rio de Janeiro e teve que, durante aquelas circunstâncias de ditadura, teve que sair do Brasil. Quando ele voltou, então estava procurando emprego em São Paulo, que era onde morava a família dele. E o Loyola resolveu convidá-lo. O Pellegrini tinha uma grande bagagem nessa área de Planeta. E eu considero que ele refundou a Planeta. Interessante. Aí ele refundou com todo o conhecimento que ele tinha, algumas pessoas que ele conhecia também. Ele puxou muito material de fora também, que ele conseguia traduzir, que tinha permissão para traduzir, e montou uma equipe de colaboradores nova. E aí muita coisa passou a ser escrita aqui no Brasil propriamente. Perfeito. E tudo isso aí, não sei se vocês estão notando, com pouca gente. Uhum. Pouca gente. O Léo trabalhou em grandes redações, eu trabalhei com ele, e a gente lembra das redações lá, né, Léo? Aquele movimento, aquele burburinho de redações. Não, o Planeta era uma salinha com algumas pessoinhas e vamos em frente, né? Mas o Pellegrini aí nessa época, 79, ele deu uma reerguida na revista, 78, 79. E aí foi a segunda fase, a fase que eu conheci. Que eu estava no ginásio, vi propaganda da revista, não me interessava. Não tinha nada a ver comigo. Essa fase da Planeta, a primeira fase, como o material vinha praticamente da Europa, Uhum. e eventualmente também da Argentina, tudo, ela pegava muito mais esses assuntos globalizados. Né? A Planeta, nessa segunda fase, foi aí que ela mudou de formato também. Ela passou a ser no formato A4, Sim. que é esse formato aqui. Antes ela era quadradinha, 21 por 21, lombadinha quadrada, aí ela virou nesse formatão. Uhum. A partir daí, o pessoal começou a fazer material muito mais voltado para o público que era ligado com os assuntos mais esotéricos. Mas mesmo assim, Léo, mesmo assim, as revistas antigas também tinham isso. Na época que você estava lá, inclusive, eu lembro que eu tive que fazer uma pesquisa sobre coisas antigas. Eu encontrei matéria sobre ufologia no número 4. Uhum. Então, quer dizer, número 4? Número 4. A proposta do Pauwels e do Bergier era cumprida à risca. Eles realmente dão uma abertura para todos os assuntos. Eu acho que isso, deixa eu fazer um parêntese rapidamente, é porque pro ouvinte é importante a gente dar esse contexto, porque hoje com a internet tudo isso ficou muito acessível, sabe? O TikTok hoje tem algoritmos inteiros que falam sobre assuntos diversos, esoterismo, misticismo, tarô, magia, ufologia, YouTube, você tem vários desses aspectos, né? Mas na minha área ali, final dos anos 90, que quando eu passei a praticar as idas e bancas, né? Você já tinha mais variedades de publicações e tal. A gente tá falando de uma revista que ela nasceu na década de 60, ou seja, não tinha dentro do comum, não tinha nada desses assuntos sendo falados não sei se dá pra falar grande mídia, como a gente entende hoje, né? Mas a mídia tradicional. E chega aqui no Brasil, década de 70, que também não tinha nada
Acredito eu, talvez vocês possam até me corrigir se tivesse qualquer outra coisa. Então a Não, Planeta... não tinha nada. Então, tinha. a Planeta ela foi responsável não apenas por popularizar esse tipo de assunto, como também formar toda uma geração que vai ler a revista da década de 70 e 80, que vai ser hoje os grandes mestres aí, década de 90, 2000 e por aí vai. E isso que está sendo discutido aqui é muito interessante, porque diferente da revista UFO, que foi fundada por pessoas que trabalharam na Planeta, aqui a gente tá falando de uma miríade de coisas do tipo pseudo-história, pseudo-arqueologia. A gente tá falando, o Von Däniken é dessa época, década de 70, né? Você teve bastante desse tipo de assunto sendo colocado e diversos outros autores, né? Então vai pra ufologia, você vai pra questão da paranormalidade, você vai pra questão de diversos desses assuntos que não tinha outro lugar que não a revista Planeta. É por isso da importância dela que todo mundo da geração anterior à minha com certeza é filho da revista Planeta e eu falando Andrei, disso hoje é por causa disso. Eu tenho quase certeza que, corroborando o que você está falando, que a revista Planeta startou muito dos assuntos que a gente vê hoje no YouTube, em podcasts e Sim, tudo com mais. certeza. Provavelmente, se ler uma parte dessas edições da Planeta, vai ter teorias que hoje a galera puxa, o pessoal fala como se tivesse coisas, como se fosse novinha que já estava lá na década de 80 na Planeta. Então eu tenho certeza que isso seria uma incrível coincidência. Assim. Fica aí. E você tem uma coisa interessante nessa história toda, que é o seguinte, nessa época, dos anos 60, no final dos anos 60, começo dos 70, Editora 3 era a grande mídia, Editora Abril era a grande mídia. Não era qualquer um que conseguia pegar uma revista, produzir essa revista, mandar para uma gráfica, imprimir 100 mil exemplares e distribuir no Brasil inteiro. Então, se você for pegar, por exemplo, foi uma revista Planeta que iniciou esse público a ponto de, nos anos 80, o Fantástico abraçar esse tipo de informação. Sim. Porque esse tipo de assunto sempre interessou o grande público. Tá? Enquanto a grande mídia da época, que era a Editora Abril, ela passava também pela conhecer, mas não entrava tão a fundo assim com os assuntos mais polêmicos. Mas quando o assunto era polêmico, caía sempre na Planeta. Que eu me lembre, a Abril só começou a abordar esses assuntos um pouco mais, com mais frequência, com a Super Interessante. Que também tinha um recorte mais um científico mais tradicional, né? Até uma revista voltada para estudante, né? Também já estava ali nesse universo, mas já tangenciando, né? Abril nunca teve uma publicação esotérica propriamente dita, né? Mais para frente, só que aí eles vão fazer algumas reportagens de capricho e tal, falando de temas relacionados, mas também não com essa profundidade, né? Perfeito. Talvez eu vi uma matéria sobre tarô, assim, uma coisa de 4 páginas, 6 páginas no máximo. Coisa assim. A gente fez uma edição especial sobre tarô. Com um baralho, inclusive. Talvez super vendido. Eu diria até que quem abriu o caminho pra gente nesse sentido, no sentido da Planeta, foi a revista O Cruzeiro, que descobriu um filão espetacular falando sobre discos voadores. Sim. Eu lembro que na Cruzeiro você teve aqueles... Cruzeiro nos anos... Você tinha aquelas matérias sobre Chico Xavier, por exemplo, né? Só que a Cruzeiro era bem mais amplo, Exato. Né? A Cruzeiro não era sobre isso, né? Mas você tinha... Inclusive, essas matérias de Chico Xavier era cético, né? Eram jornalistas céticos que abordavam esse tipo de assunto. Mas já dava pra ver que a galera curtia demais esse debate, né? Você iniciar... E isso que é legal. Você incitava uma espécie de debate, pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam. Vez ou outra, eu tava no jornal... Eu lembro muito quando eu tava pesquisando Operação Prato, você tinha muitas vezes discussões da galera que mandava carta pra redação do jornal... não concordando, às vezes concordando, falando, não, é isso mesmo, ET existe. O outro falando, não, isso é tudo groselha, maluquice de vocês e tal. Mas isso que é legal, né? O que a gente tem hoje nas redes sociais da galera metendo bronca era as editoras, com jornais, com revistas, né? Com opinião do público. Mas você via que eram assuntos que, cara, ninguém ficava parado, todo mundo gostava de engajar, né? Então, e aí eu queria saber de você, Edu, que, tipo, quando você chega, vai receber esse convite e tal, você
você era um cara mais cético, né? Você chegou a mudar de opinião Bom, em algum momento? Vocês teriam uma ideia aí também para citar para a turma aí que provavelmente não conhece muito esse tipo de coisa. Havia uma editora chamada Civilização Brasileira, que hoje faz parte do Grupo Record, que era editora que lançava livros assim, não só isso, publicava romancistas famosos também, mas lançava os livros do Marx, livros de esquerda. Uhum. E meu pai trabalhava nessa editora. E eu recebi os livros aí. Então a minha visão sobre assuntos da revista Planeta era assim: isso não serve. Entendi. Tem nada a ver. Mas como a revista Planeta é a revista Planeta, Sim. meu pai tinha contatos no meio jornalístico. Quando chegou a hora de eu me formar e começar a trabalhar, ele usou todos os contatos e nenhum deu certo. E aí eu recebi um chamado no meio de uma viagem, recebi um chamado de uma amiga que estava na editora 3, falou: olha, estão precisando de um revisor aqui na revista Planeta. Tem revista Planeta? Aí eu pensei assim, olha, com todos os pistolões que meu pai conhece, não está dando nada certo, vamos à revista Planeta. Perfeito. Que eu encontrei lá. Cara, que interessante, né? E você já chega já depois dessa reformulação do Loyola, como você estava Sim, eu já cheguei quando era Luiz Pellegrini que estava querendo contratar o revisor. Perfeito, perfeito. E aí então, a gente... Fale. Eu passei por uma entrevista com ele e vai aqueles dados, assim, ele pergunta de onde você é, quem você conhece aqui, foi indicado por fulana, papapá, 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 papapá. E eu fui falando da minha carreira aí na universidade, do que eu fazia, tal, quem era meu pai era gerente de uma editora. Qual editora? Acho que na época ele já estava na Perspectiva. Mas qual é o nome do seu pai? Falei, o nome do meu pai e tal. Eu conheço seu pai. Eu tenho uma livraria, eu compro o livro dele. Ótima pessoa. Conheço seu tio, meu tio era livreiro também. Bom. Então, acho que o emprego não vai ser tão desinteressante assim. Né? Eu entrei e era uma revista mensal. Para fazer uma revista mensal naquelas condições, a gente tinha muito tempo. Uhum. Eu fui contratado como revisor, podia fazer revisões assim, de textos 3 vezes, 4 vezes, que não complicava o fechamento. Entendi. E aí eu fui me inteirando dos assuntos. Alguns não me interessavam muito, outros me interessavam bastante. E eu fui sendo seduzido pela revista. Que interessante. Pela temática da revista. Que tipo de assunto você mais curtia? Arqueologia, medicinas, que a gente chamava na época de alternativas, né? Complementares hoje em dia. Você nunca passou pelo lado esotérico sobrenatural, né? Nunca foi uma coisa que você... Então, mas aí eu comecei a pegar esses assuntos. Tinha uma outra pessoa na revista que era uma pessoa super interessante, uma personalidade total. Quando eu entrei na revista, ela tinha 75 anos e era uma força da natureza, como ela trabalhava. Chamava-se Elsie de Vigra. E essas duas pessoas, Luiz Pellegrini na parte operacional, na parte de conhecimento também dessa área, e a Elsie de Vigra na parte espiritual, vou dizer, espiritualista, conhecer essa área toda, a paranormalidade, eles que me encantaram para fazer a revista. A Elsie de Vigra tem muito a ver com o que eu conheci nessa área e com o que eu vim a ser depois, né? E vou dizer para vocês que foi o Araia que estragou a minha infância. Porque a minha história de entrar na Planeta, eu estava trabalhando numa outra redação, e aí eu recebi o convite para trabalhar, para cobrir férias de alguém na revista Planeta. Tá tudo ok aqui. Eu estava ia cobrir as férias de alguém e entrei lá.
Comecei a trabalhar e fui efetivado para a redação. E eu sempre fui um apaixonado pela revista Planeta. Eu comprava a revista Planeta, eu devorava, eu lia 3, 4 vezes a Planeta. Eu lia principalmente sobre ufologia, eu lia depois sobre assuntos paranormais, eu lia sobre telepatia, eu lia sobre extraterrestres na história, eu lia sobre tudo isso. Quase não tudo sobre arqueologia, quase não tudo sobre medicina, mas aqueles assuntos para mim me formaram até que eu entrei na redação da revista Planeta. Aí, depois que eu peguei mais amizade, afinidade, cheguei pro Eduardo assim, teve algum assunto que vocês tiveram que não publicar porque não era permitido? Eu falei, não, nenhum. Teve alguma história que vocês não publicaram porque não tinha informações ou era complicado porque por algum motivo especial? Eu falei, não, nenhum. Eduardo, você já viu algum disco voador? Não, nada. Você acabou de estragar toda a minha infância. Eu falei, eu vou entrar na revista Planeta, eu vou saber de um monte de história, eu vou saber um monte de coisa, de bastidores. Eu acabei fuçando muita coisa depois, mas foi muito legal porque eu compartilhei muitas histórias das coisas que eu gostava e que formou a minha adolescência por culpa dele. Por culpa dos meus antepassados também, né? Ah, sim. Então, só para dar uma resumida aí também, dar um outro passo aí para vocês entenderem a história, provavelmente do que o Léo viu. Quando o Pellegrini assumiu a redação, fez aquela reformulação toda, mas ele não ficou muito tempo, que ele tinha a livraria dele, a Zipac, que era uma livraria famosa nessa área, e tinha outros planos, saiu. Mas eu fiquei eu não fui o editor logo depois dele, né? Houve um diretor de redação que tinha trabalhado na grande imprensa, também gostava desses assuntos, chamado Edenilton Lampião. Mas ele ficou, se não me engano, 2 anos. 2 anos só. 2 ou 3 anos. Aí eu que já estava editando edições especiais naquela época, assumi o cargo. Fui convidado para assumir o cargo dele. E nessa época, a Planeta foi muito exigida, porque eu já fazia edições especiais. Então, houve uma época, nesse período aí que eu fiquei lá com o diretor de redação, entre 83 e 2000, que a revista chegou a ser publicada assim, a cada mês tinha uma edição normal e chegou a haver 4 edições especiais. Caraca. Por mês. E aí, quais eram as edições especiais? Então, eram todos os assuntos dos quais a gente tratava em desdobramentos, né? Então, havia revista de ufologia, muitas revistas de ufologia. Tarô foi um sucesso. Chico Xavier deu 7 edições. Acupuntura, mistérios da história, uma infinidade de assuntos. Yoga, publicamos todas as 7 principais linhas de yoga. Caramba. Acupuntura, até isso. Criação de abelhas, deu certo. Olha, foram muitas. Até isso aí, quando estava chegando a época que eu saí, 2000, isso aí já tinha encurtado, o processo estava retrocedendo. Já não eram todas especiais. Eu lembro que uma das últimas especiais que a gente fez foi a Eco 92, se não me engano. Foram caindo, e daí quando saí em 2000, se não me engano, acho que era a revista mesmo e só ela. A Planeta, pelo que eu tava vendo, né, eu não conheci ela nessa fase esotérica, né, ela foi indo por um viés ecológico, né? Sim, a revista, então, tudo que veio depois sempre esteve dentro da revista. Eu fui sucedido pela minha, vamos dizer, pelo meu braço direito, era a minha redatora Fátima Afonso. Ela ficou lá até 2004, se não me engano. E nessa época, eu tinha ido para o Estado de São Paulo, do Jornal do Estado de São Paulo. E saí de lá, fui para jornalismo corporativo. Nessa época, assim, 2004, 2005, a direção da 3 resolveu dar uma mudada, que a Fátima continuava fazendo ainda essa revista
com esses assuntos que tinham sido fortes na nossa época. Aí o que o diretor da editora, no caso, fez, né, que já era o filho do Domingos Ugaray, ele resolveu convidar o Luiz Pellegrini, de novo. O Luiz Pellegrini veio e refundou a Planeta mais uma vez, dando mais enfoque. Seria uma revista que ficou mais concorrente da Super Interessante, se bem com sua marca registrada sempre, né? Então, é uma revista que tinha muito meio ambiente, tinha muito comportamento, muito assunto de saúde, também incluindo as medicinas complementares, mas todos os sentidos, muita arqueologia, enfim, era uma outra revista, um outro formato repaginado, mas que deu muito certo. Deu tão certo que naquela época a Planeta conseguiu a maior tiragem dela. Caramba, não fazia ideia. Tem um sucesso tão grande que foi tema de um artigo da Meio Mensagem naquela época. Até procurei esse artigo para ver se encontrava. Então não encontrei, então vocês vão ter que acreditar na minha memória. A revista chegou a publicar 180 mil exemplares de cada edição. Caraca, bicho. E dizia-se na época que a tiragem da revista era maior que a tiragem da Isto É, que era o carro-chefe da casa. Isso Mas aí. a Isto É era uma revista semanal, né? Então, digamos que publicasse 150, 4 edições por mês, pronto, deu 600 mil. Mas a Planeta sozinha, 180 mil. Isso mostra que esse interesse pelo ocultismo, pelas ciências menos tradicionais, pelos mistérios, magia, já é muito do brasileiro, não é de hoje, né? Esse interesse cada vez constante e crescente, como uma revista mensal ter mais edições do que uma... Pode estar falando da editora Abril, Isto É, se não me engano, é um monstro de volume, né? Então, isso aí realmente é uma coisa que eu estou muito surpreso. Quantas páginas a Planeta tinha, mais ou menos? 100 páginas? Normalmente 64. Eram Caramba! 4 cadernos de 16, né, Léo? Era. Na época do Léo, eu já não sei se era isso, que a revista foi encolhendo nos anos finais, né? E acho que no final estava com 56. Caraca. Havia algumas edições especiais com 48 páginas. Mas aí já eram os tempos mais adiante, né? Eu acho que na época, nos anos 80, foi o auge do brasileiro curtir o desconhecido, graças à televisão acompanhar o assunto. Porque isso nos anos 70 não era tão forte. Na minha infância, nos anos 80, as pessoas compravam muito. Era época de ouro para vender livros sobre isso. Por exemplo, no final dos anos 70, Jacques Vallée veio para o Brasil. O Allen Hynek veio no Brasil para investigar assuntos de ufologia. Então teve essa subida do assunto ufológico. Quando o Fantástico começou a exibir isso, aí teve a fase do ET de Varginha, tudo, era o auge da ufologia desses assuntos. Qualquer coisa que você colocasse na televisão ou na revista era garantia de venda. Uri Geller, ET de Varginha, o caso se você fizesse uma história do Vilas Boas, tudo isso chamava atenção. Diz um estudo que isso tem muito a ver com a política do país, que na época, fim de ditadura, as pessoas gostavam de abstrair a mente e aceitavam toda a história fictícia. Então, quando isso começou a surgir de uma forma pela grande mídia, que foi o caso da Editora 3 trabalhando com a Planeta, nossa, era certeza que você ia na banca de revista, toda semana tinha uma coisa diferente, porque a Planeta lançava especiais praticamente toda semana, junto com a revista mensal.